O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do Muito Mais Saúde, levando para vocês novidades, informações e educação em saúde, né? Quem é bem educado em qualquer assunto tem melhor condição de se cuidar, né? Hoje nós vamos receber aqui dois colegas que muitos de vocês já conhecem, quem não conhece vai conhecer. Eles trabalham em áreas diferentes, mas ajudam muita gente. A doutora Penélope Oguihara, que está aqui conosco, ela trabalha na área de dermatologia, que é a especialidade que trata das doenças da pele. Penélope está aí, boa noite. E vamos conversar com o Davi Furtado, que já esteve aqui uma vez, sua esposa também esteve, e o Davi trabalha na área da reumatologia, né? E nós vamos conversar um pouco sobre dermatologia e sobre reumatologia, né? Davi, boa noite. Boa noite. Um prazer estar aí com você. Penélope também. Boa noite, né? Vamos conversar um pouquinho. Vamos prestigiar primeiro as senhoras, né? Vamos começar explorando um pouquinho a Penélope, né? Ô Penélope, você queria falar conosco sobre uma doença muito séria que, na verdade, inferniza a vida de muita gente. Aliás, eu penso que toda doença da pele causa muito sofrimento. As outras causam também, né? Mas a pele está muito exposta. Eu uma vez lembro que atendi uma jovem, não sei mais quando foi, e ela tinha uma doença de pele que afetava as mãos, a face, e há muitos anos isso, os recursos do dermatologista eram pequenos. Sim. E ela falou: doutor, por que essa doença não dá na sola do pé, que fica escondida, né? Eu falei: Mas nós vamos conversar com a doutora Penélope sobre psoríase, que é uma doença grave, né, que causa muito sofrimento. Penélope, o que é essa doença? O que é a psoríase? Então, a psoríase é uma doença que ela pode acometer a pele, as articulações e com uma expressão variável. Pode ter acometimento da pele, da articulação, das unhas, do couro cabeludo e tem um impacto, Norberto, muito importante em relação à estigmatização do paciente, né? Porque muitas vezes ele vai ser o quê? Tem as escamas, porque é uma doença que aparece em placas, muitas vezes avermelhadas, com uma descamação importante, porque essa pele ela se renova, que a gente chama de turnover celular, numa velocidade muito grande, em torno de 4 vezes o normal, e por isso que são as escamas que vão soltar. Então, imagina que a pessoa vai trocar de roupa, na hora de colocar uma roupa escura não consegue, e aqui as pessoas ficam olhando. Então, tem um impacto de qualidade de vida mesmo muito importante. Na né? autoestima, né? Na autoestima, exato. E existem estudos comparando esse impacto a pessoas que têm câncer, as pessoas que têm doença cardíaca, tão grande é esse impacto na vida da pessoa. E em relação a como a doença é comum, no mundo são cerca de 125 milhões de pessoas com psoríase. Em graus mais leves, em graus mais exatamente, graves, né? Exatamente. Em torno de 25 milhões mundial com psoríase mais grave, né? No Brasil, estima-se que mais ou menos em torno de 1 a 1,3% da população tem a psoríase. Então, acho que a importância da conscientização da doença, do tratamento precoce, a gente vai ver mais ali com o Davi em relação ao problema das articulações, porque muitas vezes esse paciente, ele fica sem o diagnóstico e quanto mais cedo tratar, menor risco de ter as alterações deformantes, né? Você falou num percentual aí
Então, nós no Brasil teríamos aí pelo menos 2 milhões e pouco de pessoas com psoríase. É isso aí. Em Friburgo, 2.000, 1.000 e tantas pessoas. Olha só isso? que o impacto, Mais ou né? menos, né? Olha o impacto, né? terrível. E essa pessoa, justamente por esse impacto todo, dependendo da gravidade da doença, ela vai ter um índice até maior de depressão, porque ela não vai querer sair, porque as lesões ficam em áreas expostas, né? Você falou em escamas, eu lembrei. Uma vez, não lembro isso, quando eu trabalhava na maternidade com um colega, o Mário Dutra, que faleceu há um tempo, e a maternidade ficou com o nome dele, um colega muito batalhador, muito querido e batalhador pelo hospital. Ele vestia a mesma camisa. E nós dois ficamos espantados, que nós estávamos lá fazendo um lanchezinho já tarde da noite, e as meninas nos chamaram, doutor, eu nunca vi. Era uma senhora grávida, escamando. As meninas, eu fiquei espantado, eu nunca tinha visto nenhuma. Sim. Então, na gravidez, a psoríase ela pode ter uma melhora ou uma piora, tá? Agora, em geral, no pós-parto, há uma piora da psoríase, tá? Inclusive de casos da psoríase, que a gente chama de psoríase pustulosa, um caso mais grave, né? Que é difícil de tratamento. E naquela época, antigamente, a gente, em relação ao tratamento, hoje já mudou muito. Hoje a gente tem novos tratamentos com perfil de segurança muito maior e uma resposta maior e sustentada. A medicação, a medicina, ela vive da química, da farmácia, né? Que produz e a gente usa, né? Sim. Mas eu acredito que não havia quase recurso, você imagina, né? Sim. Davi, a psoríase, a gente estava falando com Penélope, ela afeta a pele, é a parte externa, mas também atinge as articulações, atinge o tecido que fica abaixo da pele, né? Como é que você vê essa psoríase que afeta a articulação? Boa noite a todos, né? É um tema muito interessante da gente falar para o público em casa, né? Porque o que eu vejo no consultório, Norberto, é o seguinte, é o paciente chegando com dor articular, chegando com uma tendinite, e quando a gente faz a anamnese dirigida, né, que a gente pergunta ao paciente se ele tem alguma doença prévia e tal, ele geralmente, a maior parte das vezes, ele não fala que tem psoríase, porque ele não atribui a doença, a dor que ele está sentindo e a procura ao reumatologista. Ele não liga as coisas, né? Não. Se você... Mas você sabe que a maior parte das pessoas não liga, não faz essa associação. essa... Psoríase de pele. E essa dor que eu tenho aqui? Exatamente. Então, assim, eu acho que é um tema super importante para o pessoal de casa, para se atentar, né, quem tem psoríase, a essa possibilidade de dor articular, de tendinite. É uma doença que em 30% dos casos de psoríase, em torno disso, né, você pode evoluir com dor no tendão, dor na articulação, tá? E não só nas manifestações articulares ou cutâneas, você pode ter manifestação extra-articular também, como, por exemplo, a parte da oftalmologia. Então, os oftalmologistas conseguem ver, por exemplo, olho seco, né? Uveíte, esclerite, episclerite, uma série de manifestações relacionadas a doenças autoimunes e, no caso da psoríase também. Os gastroenterologistas podem ver uma colite inespecífica, né? Ou até mesmo associações com doenças enteropáticas, com doença de Crohn, retocolite ulcerativa, né? Tudo pode ter ligação. Tudo ligação. Então, é uma doença que a pele, às vezes, é o que está aparecendo, mas por trás disso, você pode ter uma série de manifestações muito importantes com muito impacto, né, para o paciente. E é importante porque a pele, em geral, é o primeiro lugar acometido, né? E daí a importância até de verificar realmente se essas manifestações ou se essas dores articulares têm a ver com a questão reumatológica. Daí o trabalho em equipe, né? Agora vocês falaram uma coisa, eu fico aqui pensando. Quantas pessoas podem hoje estar aí sendo informadas por algum colega que a sua colite é por causa da lactose, é por causa de uma alergia alimentar, vamos mudar, vamos ao nutricionista. E muitas vezes não é, né? Às vezes não. Agora, de que forma, no caso seu, por exemplo, Davi, você poderia informar alguém que essa colite, esse problema digestivo que ele tem relação com um processo inflamatório que seria ligado
a uma psoríase? Como é que você chega a essa conclusão? Então a gente faz a anamnese dirigida, né? Você faz uma lista de perguntas para o paciente, né? E no caso da colite, da uveíte, do olho seco, da artrite, da tendinite, você tem que ir realmente descartando, né, uma série de doenças. E você pode fazer até a pesquisa de doença celíaca, né, alergia ao glúten, à lactose, pode, claro, fazer. Mas você vai descartando e você vai ficando com o que você vai montando, né? A gente às vezes faz papel de detetive, né? E claro que tem exames complementares, né? Da colite hoje, por exemplo, você tem um exame que você dosa nas fezes, né? Que é a calprotectina fecal, né? Então, às vezes, não necessariamente você precisa ficar fazendo colonoscopia seriadas. Claro que você faz uma vez a colono, né? Para diagnosticar, fazer uma biópsia. Mas, às vezes, você pode fazer a calprotectina num exame de fezes, né? Comum. E da parte articular, claro que você tem os exames de imagem, né? Ressonância magnética. Hoje o ultrassom é uma ferramenta espetacular, porque é um exame que é mais barato, um exame que não dói, um exame rápido, né? Inócuo, não tem radiação. De massa até que você pode fazer em grande escala, né? E aí você consegue, através do ultrassom, ver o Doppler positivo, que é um sinal de inflamação, um aumento da sinove, uma proliferação sinovial. Você faz o ultrassom também do leito ungueal, né? Ajuda muito, né? Trabalha com isso também. Então, às vezes, você faz o ultrassom ali e você consegue ver sinais de inflamação e diagnosticar uma psoríase com uma artrite psoriásica, com esse acometimento mais profundo, né, da psoríase, né? Ô Penélope, no caso da psoríase, ela atinge igualmente homens e mulheres ou tem uma preferência maior? Sim, ela atinge igualmente homens e mulheres, mas existem 2 picos onde ela pode se apresentar na 2ª década de vida, na 5ª década também. E a gente sabe que indivíduos que apresentam a psoríase com menos de 15 anos de idade, em geral tem aquela história familiar, tá? Mas não é a história em relação ao pai passou para filho. Pode ser um tio, um avô, tá? Agora, ambos os sexos podem ser igualmente acometidos e, na verdade, todas as idades podem ser acometidas, sabendo que existem esses 2 picos com maior incidência, né? Tá. Isso é uma coisa impressionante, né? Agora, a explicação, no caso do Davi, vou perguntar aí depois também, Penélope, o que a medicina diz? Por que alguém tem psoríase? Então, né? A raiz disso, ela é totalmente genética ou ela pode ser adquirida? Ela tem a ver com o sistema nervoso, sistema emocional? Então, vai ter uma base que o sistema imunológico está envolvido e hoje isso é objeto de estudo para os novos tipos de tratamento que atingem exatamente onde começa o problema em relação à cascata inflamatória, tá? Mas tem uma base genética importante. Agora, é importante a gente saber que existem os fatores que são desencadeantes, os fatores que vão piorar, no caso, a psoríase, né? Em relação a isso, por exemplo, determinados remédios antihipertensivos, como os beta-bloqueadores, propanolol, atenolol, que são medicações que a gente usa assim, em larga escala, podem piorar a psoríase. Como eu falei, o pós-parto, né? Pacientes que usam corticoide via oral e quando interrompem esse tratamento, em geral também há uma piora das lesões de pele. O estresse, claro, isso é uma coisa que muitos perguntam, né? E doutora, e o estresse piora? O estresse piora, claro. Todas as vezes que o paciente estiver dormindo mal, processos infecciosos também é importante. Na verdade, existem vários tipos de psoríase. O mais comum são aquelas placas avermelhadas, com essa descamação, uma descamação, a clássica descama com uma coloração meio acinzentada, prateada. Mas às vezes a gente não tem esse quadro clássico. E tratamentos intempestivos, mesmo corticoide de alta potência, que muitos já usam só tópico, né, também podem desencadear na parada
uma piora da psoríase, inclusive levando a quadros generalizados. E aí, nos quadros generalizados, muitas vezes a gente tem até que internar, que são os quadros que a gente chama de eritrodermia. O que é isso? Érito é vermelho, é o paciente ficar vermelho mais de 90% do tegumento da pele. Todo. Exatamente. Um grande sofrimento isso causa. No caso, Davi, da pessoa que tem essa patologia inflamatória das articulações, por exemplo, o percentual de pessoas atingidas é igual para homens, mulheres, é mais comum em idosos e é grande a percentagem? Vale o mesmo raciocínio para o que a Penélope respondeu, né, de homens e mulheres, o pico de incidência, só que a taxa é menor, né? Então, o acometimento articular, né, ele chega no máximo nos estudos ali até 30% dos pacientes portadores de psoríase, né? Então, 1/3 mais ou menos desses pacientes vão poder desenvolver ao longo da vida. E uma coisa que é interessante de comentar é que às vezes a pessoa tem psoríase cutânea só na pele ali por anos, né? E isso não quer dizer que ela não possa desenvolver no futuro. Então, a gente tem casos de 10, 20 anos de doença de psoríase e lá na frente a pessoa apresentou um quadro de artrite exuberante. E aí que ela fica, às vezes, mais confusa, né? Porque ela fala assim, mas eu já tenho isso há muitos anos, né? Então, é muito comum o paciente falar isso. E aí você tem que explicar, mostrar e mostrar fotos. Às vezes, a gente até depois trouxe algumas fotos para mostrar. E tem algumas formas diferentes também de acometimento, né? Você pode ter só artralgia inflamatória, que é só a dor. O paciente acorda com dor de manhã, dificuldade, uma rigidez matinal. Você tem um paciente que faz uma artrite franca no joelho, no tornozelo, nas mãos. Né? Você tem o quadro de espondiloartrite, que acomete a coluna. Espôndilo, esse radical quer dizer coluna. Acomete sacroiliaca, bumbum. Às vezes a pessoa tem muita dor no glúteo, bumbum, e não sabe que tem ali um acometimento da psoríase, né? Então, mas em torno de 30% assim, dos pacientes com psoríase. Das pessoas que estão vendo o programa e que vão ver, quanta gente está agora se acordando. Poxa, então essa dor que me mata no tornozelo ou no meu ombro, mas tem alguma coisa a ver com a psoríase. Verdade. Né? Até muitos colegas nossos, talvez, por tanta informação que o médico recebe, e é impossível você absorver e guardar todas, na hora não se ligam. Às vezes um colega da ortopedia, né? Está vendo lá um paciente, mas você veio aqui já 5 vezes esse ano com a mesma coisa e ele não faz essa conexão. Sim, né? E às vezes o paciente já tem o diagnóstico de psoríase há anos, como o Davi falou, e, por exemplo, a lesão está aquiescente, ele já nem se lembra que tem a lesão e está com uma dor no joelho e muitas vezes ele nem fala. E o colega diz, você levou um tombo, o que foi? Não, nada. É muito frequente pessoas que vão ao colega da ortopedia, por exemplo, né, com dor no mesmo local sempre, mas faz um raio-x, faz uma ultrassom e muitas vezes o exame feito assim não é uma doença já grave e o resultado do exame não é tão esclarecedor, né? Exatamente. Meus amigos, nós estamos aqui conversando com o doutor Davi Furtado, médico reumatologista, e a doutora Penélope Ogihara, reumatologista, sobre psoríase e suas consequências. Daqui a pouquinho a gente retorna e temos muitas imagens também para mostrar. Até já. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma
o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Meus amigos, estamos aí de volta com o Muito Mais Saúde e agora eu queria saber com o Davi e com a Penélope se vocês já querem mostrar as imagens para ir falando, mostrando o que é. Vocês querem mostrar que tipo? Você trouxe imagem também, Davi? Sim, Trouxe. sim. Então, vamos começar com as da pele, que é coisa mais externa, né? Sim. E, ô Marconi, você podia mostrar as imagens da doutora Penélope. Ela vai pedindo, né, Penélope? Aí eu vou falando, E né? você vai comentando lá. Então, aí a gente vê algumas lesões pustulosas, né? Que parecem lesões como de pus, mas são pústulas estéreis. Se a gente fizer uma cultura dessas lesões, elas não têm bactéria, tá? Podem dar nas palmas, nas plantas, muitas vezes até é difícil o tratamento, pode passar. E aí uma psoríase clássica com umas placas avermelhadas, com essas escamas, a descamação bem importante, existem até um sinal que a gente descama isso e sangra, como o sinal do orvalho sanguinolento, que ajuda bastante no diagnóstico, porque pode fazer diagnóstico diferencial com outras dermatoses, eczemas de contato, pode passar. Aí, lembrando, um eczema no molar pode também assemelhar a dermatite atópica, que é uma outra doença assim, muito comum nas pernas. Lembrar também nos quadros de... Pode passar. Isso aí o pessoal diria que isso é caspa? Uma caspa, né? Então eu botei para a gente poder atentar que existem quadros, aquela caspa muito recidivante, mais intensa, com uma descamação maior. A gente chama às vezes de seboríase, que é até difícil de diferenciar a psoríase da dermatite seborreica, da caspa. Então lembrar que quadros de difícil controle de caspa, claro, pode estar associado também. Como é que você faz a diferença? Porque existe um fungo, né? O pitirosporum Existe o fungo, exatamente. Só que a gente lembrar que tanto a dermatite seborreica quanto a psoríase tem um fator que piora bastante com o fator emocional, né? Com o estresse. Mas assim, o clássico do couro cabeludo é ter áreas acometidas, entremeadas por áreas sãs. E a caspa, a dermatite seborreica, em geral, toma bastante o couro cabeludo como um todo. Isso clássico, nem sempre é tão fácil o diagnóstico. Muitas vezes a gente também precisa de uma biópsia, tá? Vamos passar mais as fotos? Outra foto, Marconi? E aí eu coloquei, uma área ali intermamária, para a gente lembrar que a psoríase também pode mimetizar fungo, a candidíase ou outros tipos de fungo, a tínia, tá? Que a gente chama de psoríase invertida. Então são nas áreas assim de dobra, pode ser intermamária, região inguinal, axilar. E num caso assim, uma paciente chega para você, como é que você faz o diagnóstico diferencial? Você tem que colher material? Algumas vezes tem que colher material, é difícil o diagnóstico, mas a gente tem que examinar as outras áreas do corpo. A psoríase é muito comum, cotovelo, joelhos, couro cabeludo, a história familiar. O pessoal que está assistindo ou que vai assistir, você fala em psoríase, eles falam, e a vovó está aí no cotovelo, porque parece que é só no cotovelo, no joelho. Mas não é. É muito frequente, exatamente. Mas não é só. Exatamente. E, na verdade, uma não é excludente. Eu até lembrei de um paciente que eu tenho agora, ele tem, isso a gente conseguiu comprovar com o exame, ele tem uma micose, no caso de região inguinal, e tem a psoríase, porque o meu primeiro momento era o diagnóstico olhando de psoríase invertida nesse local.
Então, examinar o paciente como um todo, olhar as unhas também é muito importante, né? Existem algumas alterações que são bem típicas nas unhas, muitas vezes mimetizam uma micose, uma onychomicose, e em relação à dor também o ultrassom é extremamente importante, ajuda bastante. Vamos ver as outras fotos? Ver as outras fotos, Isso. Marconi. Aí também a gente lembrar, né, então, o clássico de cotovelo, joelhos, couro cabeludo, as áreas de trauma. Psoríase pode, a gente estava falando, pode aparecer em áreas onde existiu um trauma prévio, que a gente chama de fenômeno de Kebner. Então, é importante conscientizar que o paciente não deve ficar coçando, escoriando. Aí um caso já num paciente já mais grave, com psoríase palmo-plantar. Imagina o sofrimento dessa pessoa. E aí, muitas vezes racha, né? Tem fissuras importantes, grandes, que às vezes o paciente não consegue nem lavar as mãos, que atrapalha bastante. Para outras bactérias. Exatamente, exatamente. Pode passar. Que sofrimento, nossa. E aí uma lesão já maior, né? Pode passar. Aí a gente já vê, já não tem tantas as escamas. E aí um quadro bem clássico dessas escamas importantes. Nuca. Nuca. Isso. Essa lembrar novamente da psoríase pustulosa, que é um outro tipo de apresentação, muitas vezes também fazendo diagnóstico diferencial com outros tipos de dermatite, com eczema, com desidrose, pode passar. E aí um quadro assim bem importante, lembrar que esse paciente assim a gente precisa fazer e conversar com ele em relação à qualidade de vida, né? Sabendo que hoje os tratamentos assim são muito melhores que no passado, existem novas medicações cada vez mais seguras para dar um alívio a um paciente que realmente a qualidade de vida fica bem abalada. Não sei se estou falando coisas erradas, não, mas o passado muito antigo era corticoide, né? Era injeção, era cremes, comprimidos? Sim. Era o que se dispunha, né? Sim. Na verdade, a gente vai tratar o paciente com um tratamento individualizado, né? Porque uns quadros pequenos, com placas pequenas, localizadas, a gente muitas vezes ainda lança mão do corticoide. Só naquele local. Exato, mas sempre é importante a hidratação, os emolientes, a exposição solar ajuda também na psoríase. Ajuda. E a ideia antiga de muitas pessoas, eu não tomo sol porque piora, eu não sei. Não, para a psoríase ajuda, né? Tanto é que os pacientes muitas vezes eles relatam, doutora, quando eu vou à praia, melhora a psoríase, mas também não tem o estresse, né? Isso é interessante. A praia é um momento em que ele foge dos problemas. Exatamente. Interessante isso. Tem mais fotos da doutora? Tem. Essa daí é uma psoríase que a gente chama de gotata ou gutata, são pequenas lesões, aí pode fazer diagnóstico diferencial com várias outras dermatoses, aí já tem algumas áreas lá mais clarinhas, a gente chama de hipocrômicas, provavelmente residuais aí do tratamento. Lembrar que esse tipo de psoríase é mais comum em adolescente, adulto jovem, e a gente colher a história de infecções. Em geral, muitas vezes, nesse paciente, aparecem essas lesões depois de alguma infecção. Infecções, em geral, estreptocócicas, via aérea superior, garganta, entende? Existem pacientes assim, tem uma dor de garganta e aí, depois de alguns dias, aparecem com as lesões mesmo que não tinha nada antes. Isso também é bem comum. Ela vem consequente depois. Exatamente, é um fator desencadeante. Precipita a doença. Isso aí. Nós temos mais imagens suas? Vamos ver? Essa daí também, a psoríase gutata. Lembrar então que pode advir depois de infecções. E aí, também lembrando outro tipo de micose, ali é inframamária. Pode passar. Acho que acabou. Terminou. Você vê, na verdade, a psoríase, quando afeta extensas áreas, né, do corpo, ela é uma coisa incapacitante, né? Essa pessoa não tem condição laboral, emocional, principalmente se em áreas que ela não pode cobrir, né? Exatamente. Como é que você faz? Essa pessoa se aposenta? Como é que eles conduzem a vida dessa pessoa?
na sua experiência? Então, em relação ao tratamento, por exemplo, né, nos casos mais graves de psoríase, existe um algoritmo para ser feito para o paciente, mas hoje existem que os pacientes chamam muito de vacina, né, e que são específicos para a pele, com um resultado muito melhor do que alguns anos atrás, né? E realmente, assim, dá uma qualidade. Isso, você falou em que são os imunos, não são, os pacientes chamam de vacinas que não são, porque são umas injeções que vão mexer com a questão dessa regulação inflamatória do organismo, específico para o paciente em relação a que chamam de interleucinas, com resultado na pele muito melhor do que no passado. E em perfil de segurança, porque no passado as medicações tinham um risco maior de desenvolver tuberculose, porque um dos problemas é que também aumenta o risco de infecção, essas injeções. Elas mexem com a imunidade? Exatamente. Então, também não é qualquer paciente que é elegível. Antes do paciente começar o tratamento, existe todo um preparo, ele tem que fazer exames de sangue, fazer sorologias, fazer a vacinação, tá? Porque aí você entende a psoríase como uma doença autoimune, você diminui a resistência ou a imunidade do indivíduo porque ele está se agredindo, né? E aí você favorece a questão de outras, né? As micoses, candidíase. Tuberculose é grave, né? Tuberculose, né? Mas hoje, com as moléculas mais novas, isso realmente, diminui. O mecanismo de ação, né, é completamente diferente. O mecanismo de ação, outro mecanismo, as medicações bem mais seguras. Uhum. Nós temos, porque depois nós vamos falar bastante com o Davi sobre as lesões articulares, né? Mas quase que da área da reumatologia. Isso. Você tem mais alguma coisa sua? Será que tem, Marconi? Tá. Nós estamos terminando, Penélope, aí vamos praticamente o próximo bloco ficar por conta do Davi, para que ele possa mostrar, né, os seus quadros, as suas imagens. Me disse ali o Noé que a gente tem mais 2 minutos, parece, para concluir. Então, eu gostaria, Penélope, que você complementasse assim esse finalzinho, que você mostrou essas imagens todas. Hoje, a vida, a qualidade de vida e o sofrimento da pessoa com essa psoríase extensa, mais difícil de conduzir, você vê que melhorou muito, você tem armas medicamentosas para conduzir isso bem. Exatamente. Existem uns questionários e em relação ao que a gente consegue ver a resposta do tratamento em relação a isso. E, com certeza, é importante que ele procure ajuda, porque não tem cura, mas tem tratamento e a gente consegue oferecer uma qualidade de vida para o paciente melhor do que no passado. Você hoje tem como controlar bem essa doença. Exatamente. É importante também a gente lembrar daqueles fatores que eu falei, dos fatores agravantes e desencadeantes. O Davi acho que vai falar mais para frente das comorbidades, a gente diminuir tabagismo, melhorar, fazer exercício físico, tudo também. Aí fica como modificação dos hábitos de vida. Exatamente. Como se faz na diabetes. Exatamente. Tudo isso. Exatamente. Né? Tá certo. Meus amigos, nós estamos aí encerrando o segundo bloco e daqui a pouco, quando retornarmos, vamos falar com o Davi sobre a reumatologia, quer dizer, as doenças articulares, que ele é um especialista. Ele trouxe imagens também e ele vai nos mostrar como conduz isso, como pode ajudar você que sofre desse tipo de problema. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo.
Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Meus amigos, estamos aí de volta, né? O terceiro e último bloco. Vamos agora falar com o colega, com o Davi Furtado, que vai nos mostrar imagens. Algumas podem ser até um pouco assustadoras, que a Penélope estava comentando, mas a vida é assim. A vida não é apenas um recreio e um passeio, um fim de semana, né? Tem coisas boas e coisas dolorosas. Davi, então pede aí a sua imagem primeiro para você falar o que é, como você trata, né? Então podemos colocar as imagens, por favor. Pode colocar, o Marconi. Ah lá. Então, essa é uma das formas de acometimento da artrite psoriásica, né? A gente observa que o paciente tem um abaulamento, um aumento, né, da região da metacarpofalangiana, entre os dedos e o punho, né? Então, isso é uma artrite, é um aumento ali de líquido, de a sinóvia, que é uma parte da articulação que ela aumenta e muito dolorosa, né? O paciente que tem esse tipo de lesão, ele sofre bastante, né? Se a gente observar com calma também, você vai observar que na pontinha do dedo tem um descolamento de unha, que a gente chama isso de onicólise, né? Como a Penélope falou, a gente tem alguns acometimentos da unha, tem o pitching, que são furinhos nas unhas também, muito específicos para psoríase. E a artrite psoriásica, ela tem essa relação, ela guarda essa relação com doença de unha também. Isso é muito interessante, né? Couro cabeludo, unha e também aquela da fenda interglútea, também ele é muito descrito, o paciente que tem esse tipo de psoríase, de poder desenvolver a artrite psoriásica, né? E aquela foto também, ela mostra também já processos de erosão com sequelas irreversíveis, que é tudo que o médico hoje não quer, né? Claro que o paciente também não, mas o médico, quando ele pega um paciente com artrite psoriásica, ele já fala isso para o paciente, que ele deve ser tratado, levar o tratamento a sério para não desenvolver essas sequelas futuramente. Então, hoje, com o arsenal terapêutico que a Penélope falou, a gente consegue controlar a doença, melhora a qualidade de vida do paciente, isso é muito importante, essa diminuição da dor, né? O paciente ter uma qualidade de vida boa, mas também reverter ou impedir essas sequelas. O progresso, né? Dessa doença. O progresso dessa doença. Então, isso é muito importante hoje, o paciente. A gente usa um termo, chama janela terapêutica. Então, se você consegue fazer um diagnóstico precoce, né? E aí a importância às vezes até do não especialista, né? Quando pega um paciente no consultório, de se atentar para isso ou iniciar... Encaminhar para alguém, né, da área. Isso, iniciar às vezes um tratamento ou encaminhar direto, né? Para esse paciente ser tratado o mais rapidamente possível e evitar essas sequelas. Porque se você perde essa janela, para o público, né, em geral, a janela é um momento de alguma doença, de alguma coisa que a gente consegue conduzir, né, um tratamento ali. Mas se você perde isso, depois fica muito mais difícil. Fica mais difícil. A doença, ela controla de maneira mais difícil, né? Você tem que imunossuprimir mais o paciente, quando num primeiro momento você pode fazer uma medicação menos agressiva, né? Ou uma dose menos agressiva, né? Porque quando você suprime a imunidade, você também tem que ter cuidado com, como o Penélope disse, de outras doenças que estão ali. Exatamente, principalmente com as infecções, né?
Principalmente, mas tem outros problemas também. Os tumores, né? A neoplasia, o câncer, né? A gente sabe que ele vem também de um processo de imunidade. Sim. Então, por que a pessoa, quando envelhece, ela tem mais câncer? Quando ela fica triste, uma morte, né? Uma perda de um ente querido, a pessoa pode desenvolver o câncer, né? Porque você mexe na imunidade, você faz uma imunodepressão e com aquilo ali você pode desenvolver uma neoplasia. Então, é um outro problema também que você tem que estar sempre fazendo o checklist para ver se aquele paciente é elegível de fazer essa terapia. Então, isso é muito importante, né? Porque muitas vezes você quer ajudar o seu paciente, mas você percebe que se você fizer o que precisa, você expõe ele a um risco maior, né? Exatamente. E aí é uma situação difícil para o médico, né? Exatamente. Exato. Medicina é risco-benefício, né? Então, é uma balança que você tem que pesar se naquele momento vale a pena você fazer aquela medicação, né? Ou não, né? Tem mais foto para gente... Marconi, uma outra foto aí, olha. Esse é um acometimento que a gente consegue ver melhor aí nessa imagem, o acometimento ungueal, né? E você observa que o paciente ele tem acometimento de todas as unhas. Então, se a gente olhasse uma unha isolada, você poderia dizer assim, olha, é uma micose, né? Mas uma micose de todas as unhas, então já começa a ficar mais difícil, tem que se atentar para outros diagnósticos, né? E aí você observa com calma que, de novo, naquela região ali de metacarpo falangiana, ele está mais vermelhinho ali. Então, aquilo é um edema, o paciente tem dor naquela região. Então, ele tem uma psoríase ungueal, uma psoríase cutânea e uma artrite também provocada pela própria psoríase. Os dedinhos também, nas articulações que a gente chama interfalangianas, eles estão mais gordinhos ali. Você pode observar com calma que tem um aumentozinho da interfalangiana, uma diminuição no pregueamento ali daquela região. Então, é por quê? Porque está inchado, está demasiado. Nesse momento, Davi, o paciente chega lá no seu consultório, nesse quadro, de início, o que você pode fazer para tirar ele desse sofrimento? Então, a gente, da mesma forma que a Penélope falou da dermatologia, a gente tem um algoritmo também, né, com relação da artrite psoriásica. Procuramos seguir esse algoritmo, né? Hoje você tem o colégio americano, o colégio brasileiro, o colégio europeu, que traça a estratégia, né? E você consegue enquadrar esse paciente se ele tem uma artrite leve, moderada ou grave, né? Se ele tem uma artrite leve, você vai fazer medicações menos agressivas, né? Às vezes um anti-inflamatório, um corticoide com muita cautela, exatamente pelo efeito rebote do corticoide na pele, principalmente. E quando você tem que parar com ele, aquilo pum. Isso exatamente. aí. Então você tem, não é que ele é proibido, mas você tem que saber que tem que ter muita cautela. Ou você já começa algumas medicações imunossupressoras orais primeiro, que é o metrexato, a leflunomida é uma outra opção também que a gente usa. Tem medicações orais saindo agora para tratamento, como tofacitinib, upadacitinib, são uns palavrões que a gente tem usado. Os NIBs da oncologia. Exatamente. E tem sido usado já em estudos para psoríase, artrite psoriásica, então isso está chegando, tem mais moléculas chegando aí no mercado. E quando nada disso resolve, ou o paciente tem uma artrite psoriásica muito grave, já em abertura, você já pode pensar nessas medicações biológicas, que são as vacinas que a Penélope falou, que o povo, né, o leigo, ele trata mais com esse... Como vacina. Porque é injeção, né? Isso. Mas, na verdade, a gente gosta de usar o termo medicação biológica, né, e com já um arsenal terapêutico muito grande. E cada vez mais medicação saindo também nessa área. Você falou no metotrexato, você vê, ele já é um vovô. Sim. Um velhinho idoso sim. da químio, né? E ainda funciona. E ainda funciona. Para muita coisa, né? Em torno de 10% a 20% dos pacientes com psoríase, artrite psoriásica, podem ter uma resposta muito boa só o metotrexato. Interessante, né? E ele não tem um efeito colateral tão grande, né? Se usado assim com
com Cuidado, parcimônia, com parcimônia. cautela, né? Com acompanhamento, principalmente, né? Bacana isso. Tem mais uma ou duas fotos? Acho que temos mais duas. Ah lá. Essa daí é para mostrar que é uma forma de acometimento óligoarticular, né? Então, de algumas articulações acometidas e, no caso, o joelho, né? Ali o paciente tem lesão de psoríase, né, uma descamação, uma eritrodermia ali, de vermelhidão, como a Penélope falou, e um aumento do joelho, né? Ali, se a gente passar o ultrassom, a gente vai ver líquido, aumento da sinóvia, Doppler positivo, né? Então, o paciente está sofrendo ali, no caso, de uma artrite de joelho, provocada, mais uma vez, pela psoríase, né? E essa é uma foto, Norberto, que eu trouxe. É muito comum os pacientes desenvolverem entesite do calcâneo, ou mais conhecido como tendão de Aquiles, né? Então, a gente observa ali à direita do vídeo um aumento nessa região da inserção do tendão de Aquiles ou tendão calcâneo no osso. E nem sempre isso é provocado por uma doença autoimune, mas pode ser provocado por uma doença autoimune. No caso, a psoríase, ela gosta muito desse acometimento. E nesse caso é? Nesse caso é. Esse paciente tinha uma artrite psoriásica com desenvolvimento dessa entesite de calcâneo. Como é que você diferencia isso? Mais uma vez, a história. Então, esse paciente ele pode ter psoríase e não se atentar para essa correlação. Ele pode ter uma história na família muito importante de psoríase, né? E o Doppler, quando você passa o ultrassom, ele tem muito Doppler ali. Diferente de uma entesite de mecânica, o paciente que está acima do peso, tem uma pisada errada, um paciente que faz muito exercício, né? E aí é uma lesão mais traumática, só que ele não vai ter tanto Doppler no ultrassom. É traumática mecânica. Mecânica. Agora, essa pessoa que você mostrou ali, o que levou ela a procurar o médico? É dor que tem ali? Dor. Aquela é uma lesão muito dolorosa, né? E tudo a gente tem que ficar de pé, caminha, então isso incomoda muito o paciente no dia a dia. Né? Ele começa então procurando o ortopedista dele? Geralmente, a não ser que ele já se atente de ter a psoríase em alguém. Mas se ele não tem? Se ele não tem... Se tem de forma oculta ainda, não exatamente. Exuberante. Exatamente. A gente recebe muito da ortopedia naquele paciente que tem essa lesão ou qualquer outra lesão, mas não melhora com tratamento ortopédico, né? Então, às vezes, o ortopedista já viu isso tudo, já corrigiu a pisada, prescreveu uma palmilha e não melhorou. E aí ele acaba encaminhando. Ele esgotou o seu recurso. Agora, uma imagem de raio-x daquele caso ali, o que aparece no raio-x? Aí a gente tem as calcificações, né? São lesões mais crônicas, né? Que você vai acumulando cálcio ali inflama, acaba acumulando cálcio e aí no raio-x você consegue ver aquelas calcificações no tendão calcâneo ali, ou tendão de Aquiles. É o que o colega ortopedista vê. Isso. É o famoso também esporão de calcâneo, né? O leigo conhece muito como esporão, né? Isso, verdade. Mas para lembrar o pessoal que nem sempre, para o pessoal não ficar preocupado em casa, eu tenho esporão de calcânio, eu tenho uma doença autoimune, não é isso. Mas tem que se atentar que pode, em alguns casos, ser proveniente de uma doença autoimune, né? Perguntando assim ao Davi, que a Penélope já colocou a sua posição. Hoje, para você, é mais fácil, claro, com certeza deve ser, com o arsenal de produtos que a indústria química fornece, é mais fácil você conduzir esses tratamentos, essas pessoas? Sem dúvida, né, Norberto? A fase que a gente vive da medicina hoje é uma fase gostosa para tratar, né? Então, assim, a gente tem que se atentar aos efeitos colaterais, sem dúvida, mas eu acho que o paciente ele não deve ter medo de procurar. Pelo contrário, ele tem que procurar, ele tem que ser bem visto, bem avaliado. Esse checklist tem que ser feito de se o paciente, qual é a melhor medicação. Como a Penélope falou muito bem, o tratamento tem que ser individualizado. Não é porque um vizinho tem e toma remédio A que vai falar, aquele remédio é excelente. Às vezes é excelente para um ou outro, hábito, né? Disso. Não é? E como existem produtos que, infelizmente, você consegue comprar sem receita, olha, papai tomou isso e ficou bom. E não é isso. É até perigoso. Né? Exato. Nos Estados Unidos, no Brasil, a gente não vê tanto isso, mas vê até propaganda na televisão sobre o biológico, né? Aonde?
Nos Estados Unidos. Eles fazem propaganda na televisão. No Brasil, a gente ainda não vê de medicação biológica, né? Ainda não. Ainda não. Mas então acontece isso. Será que eu não posso tomar esse remédio? Eu falo, para o seu caso, o melhor não é o A, é o B. Então, assim, realmente esse tratamento tem que ser individualizado, né? Mas hoje a fase é muito boa para tratar. Quer dizer, quem teve e quem tem psoríase hoje, comparando a pessoa de muitos anos atrás, tinha um sofrimento muito grande, né, Penélope? Muito. O tratamento melhorou bastante. A pessoa, acho que vivia até dependendo da onde estava a lesão, ficava reclusa. Sim. Você via aquela pessoa que a família ela não saía. É porque as pessoas têm medo, lembrar que é uma doença que é não contagiosa, né? Mas o preconceito, né, lesão de pele, não encosta. Como se tinha aquele preconceito com o epilético, né? E não encosta no cuspe, na baba que pega. Mas, programas como esse nosso, e muitos também, vão desmistificando, né? Diminuindo o sofrimento. Sim. Olha, infelizmente, a conversa muito boa, a gente aprende muito, mas parece que estamos chegando aí. Queria só mostrar mais duas imagens, por favor. O Marconi, lá. Isso, que dia 29 de outubro, a gente vai estar lembrando aí do Dia Mundial de Alerta à Psoríase, lembrar da conscientização da população, do tratamento como um todo, multidisciplinar, da importância de retirar os fatores desencadeantes, os fatores agravantes, tabagismo, fazer exercício físico, um acompanhamento multidisciplinar e o último, que é viver sem barreiras, que a psoríase você pode abraçar, é importante que a gente dê acolhimento a esse paciente, ela não é contagiosa e a gente respeitar o paciente como um todo. Muito bem, né? Eu acho que a gente tem essa obrigação, nós médicos, né, de esclarecermos as pessoas, né? Quebrar tabus, afastar mentiras, né? Porque existe muito preconceito e são coisas absurdas, né? Sim. Meus amigos, eu terminando aí o programa, eu agradeço demais aqui a vinda da doutora Penélope Oguihara e do colega Davi Furtado, que vieram aí contemplar vocês com o saber deles a respeito dessas doenças e tirar mitos, né? Mostrar que tem tratamento, que você não precisa ficar escondido dentro de casa, que você deve participar da vida, né? Eu peço então a Penélope para se despedir, né? Para a gente encerrar aqui. Eu agradeço aqui a oportunidade, espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas e que a gente se lembre, né, de um paciente no tratamento individualizado e que consiga minorar o sofrimento desses pacientes, né? Davi, por favor, você se despeça, né, das pessoas. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui para falar para o pessoal de casa, né? E fico à disposição para, numa próxima vez, a gente estar falando de uma doença também tão importante quanto essa, né? Muito bem. Meus amigos, uma boa noite para vocês, uma semana aí com saúde e paz. Você que tem dores que não consegue esclarecer, muitas vezes por trás dela tem essa doença que a doutora Penélope e o doutor Davi falaram, a psoríase. Você que tem psoríase, procure ajuda, não fique inventando tratamentos que podem só piorar e perder tempo. Um abraço, boa semana para vocês, até a próxima. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.